Começa agora, Insilenciáveis, com Priscila de Sá. Olá, bem-vinda ao Insilenciáveis, o podcast onde as mulheres palestrantes molham as palavras e abrem o jogo sobre os seus palcos e principalmente seus bastidores. Eu sou Priscila de Sá, primeira palestrante de liderança feminina do Brasil e mentora de speakers. E sim, eu tô de pijama, porque a vida de palestrante é sobre escolher o sucesso nos seus termos. E esse aqui é o episódio piloto do podcast. Como você pode ver, eu tô sozinha, mas a sua taça está aqui, porque quem bebe sozinho é padre. E no próximo episódio você já vai ter uma convidada. E essa convidada pode ser escolhida por você. Então comenta, se você está aqui no YouTube, comenta aqui, deixa aqui nos comentários o nome de uma palestrante que você quer ver aqui revelando seus segredos de bastidores, seus desafios do dia a dia, suas negociações mais difíceis, os seus desafios de palco, os seus feedbacks mais positivos, os seus momentos de auge, de êxtase no palco, porque elas vão se abrir para mim, eu garanto para você. No episódio de hoje, eu vou responder as perguntas que eu mesma vou fazer para as minhas convidadas. E vou te dizer uma coisa, eu tenho horror. Vou falar aqui para minha câmera, que é só minha. Eu tenho horror a host de podcast que usa o convidado como muleta e fica só falando de si e mostrando e exibindo seus conhecimentos e falando de tudo que ela sabe, fez e aconteceu. Aqui eu estarei a serviço, primeiro, da minha convidada, depois de você, que talvez seja uma palestrante iniciante, que talvez seja uma palestrante com bastante experiência, mas um pouco solitária nesse mercado em que as pessoas são um pouco transparentes e falam um pouco ali do coração, né? Então, tudo que você quiser saber sobre mim, eu já vou falar nesse episódio piloto em que eu estarei sozinha. Então, começando aqui sobre... por que eu tenho um espumante? Por que eu tenho um vinho? Porque eu acredito em celebrar a vida. E é importante deixar muito evidente aqui para você. Se beber, não dirija, não palestre e não mande oi sumido. Combinado? Esse é um trato nosso. Se você tiver problemas com álcool, também. O nosso brinde vai ser com água e a felicidade vai ser a mesma. Hoje eu escolhi um espumante que é da vinícola La Grande Bellezza. Isso mesmo, do filme italiano. Ela é de Pinto Bandeira, uma vinícola brasileira. Esse espumante é sensacional. E se você puder observar, daí, ele é um pouco alaranjado. Ele é diferente, ele tem um tom incrível. O que não significa que ele seja doce em absoluto, o que não significa que ele tenha sabor de laranja em absoluto. E nem se parece com uma cidra, tá? Ele é do método tradicional, então você que é, como eu, uma apaixonada pelos espumantes brasileiros, eu tenho certeza de que você vai se encantar por esse espumante. Então, olha só. A gente tem um momento sempre no nosso podcast que é o momento chupa-mundo, que é aquele momento em que você descobriu que o palco era o seu lugar. Aquele momento em que você terminou uma palestra e falou, uau, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E olha só, eu apesar de ter 15 anos como palestrante, eu demorei muito para ter esse momento chupa-mundo, esse momento de falar, uau, eu nasci para fazer isso é o meu lugar, eu quero mais disso na minha vida. E esse momento aconteceu quando pessoalmente eu estava atravessando uma fase muito difícil. Eu tinha terminado um relacionamento tóxico e de uma maneira traumática, com uma situação de abuso, e eu fui para esse evento que seria a minha maior audiência. Foi um evento do Google com a curadoria da Rede Mulher Empreendedora, que foi quem entrou em contato comigo, quem me contratou para aquela palestra. Fui falar de liderança feminina e comunicação assertiva, e foi em Teresina. E o Teresina Hall estava lá, acho que com 1.500, 2.000 mulheres. E foi quando eu soltei uma frase que vinha muito do fundo do meu coração, que eu percebi. Nossa, eu tenho que estar a serviço dessas mulheres. Dane-se eu, dane-se se meu coração tá partido, se minha autoestima tá ruim. Eu falei algo que da minha vivência mexeu com elas, fez sentido para elas e elas gritaram de uma tal forma e naquele momento eu acordei como que de um transe, de falar, uau, eu tô 100% presente. Fazia muito tempo que eu não tinha aquela situação, aquela sensação de estar 100% entregue a um momento. E ali, naquele palco enorme, com aquelas 2.000 mulheres, eu senti isso.
E essa frase foi: protagonismo é rasgar o contrato de sofrência com quem se incomoda com o nosso brilho. Fez sentido para elas, eu espero que faça sentido para você, mas a partir desse dia, eu decidi que, por elas, por todas as mulheres, eu cuidaria da minha energia, eu cuidaria da minha autoestima, eu cuidaria do meu amor próprio, e isso seria o meu inegociável. Então, esse foi o meu momento chupa-mundo, que foi também o momento de acordar. A partir daquele dia, eu recebi muito mais feedbacks, porque eu percebi, eu entendi que a minha missão não era só transmitir um conteúdo, transmitir um conhecimento, que isso se acha no Google, isso hoje em dia com as inteligências artificiais a gente encontra. A minha missão era transformar perrengue em aprendizado e evitar que outras mulheres cometessem os mesmos erros que eu cometi e que já vi outras mulheres cometendo. Então, Momento Chupamundo vai ser um quadro fixo aqui no Insilenciáveis. Eu espero que você goste. Já aproveita, compartilha. Qual foi o seu momento Chupamundo? Quando você descobriu que você tinha nascido para fazer aquilo que você faz? A gente também tem um outro momento, um quadro fixo aqui, que é o momento baboseira. Deixa eu contar a verdade de bastidor para vocês. Eu trouxe uma baboseira desse tamanho. Eu não sou muito boa com tamanho de coisas. E quando eu cheguei aqui, ela simplesmente ia roubar todo o espaço aqui da mesa. Ia ficar, assim, intransitável, impossível de se conversar e enxergar a convidada com aquela baboseira enorme. E aí a gente conseguiu fazer uma gambiarra aqui no estúdio. Pessoal, obrigada pela força. E a gente conseguiu reduzir a baboseira. Então, por que momento baboseira? Palestrante assiste palestra. E eu tenho certeza que você já escutou alguma baboseira dita por algum palestrante. Eu já escutei várias baboseiras ditas por palestrantes. E a baboseira que eu me lembro hoje foi dita por um grande player do coaching com muitas aspas, tá? Porque como eu sou coach raiz, formada lá em 2008, muito do que veio depois, e principalmente com a explosão do marketing digital durante a pandemia, eu questiono, tá? Então, muitas e muitas aspas. E aí, era um evento no qual eu também ia palestrar e eu fiquei super constrangida, porque aquele super coach, super autoridade, ele viu duas moças que estavam na plateia e era começo de evento, ele estava abrindo um seminário de 3 dias e elas estavam super bem vestidas, super bem maquiadas, estavam assim, né, espivitadas, sabe, quando a mulher tá assim, empolvorosa, começo de evento. E ele simplesmente apontou para elas ali na plateia e falou: vocês duas aí, sabe por que é que vocês nunca vão casar? Porque vocês têm esse mau comportamento. Elas ficaram cinza, de sem graça. Eu fiquei mais constrangida ainda e acho que mais gente naquele auditório também ficou constrangido. Por quê? Primeiro, casar não é o único objetivo e central objetivo de todas as mulheres. Segundo, um palestrante precisa entender que as pessoas não vão mais aos eventos para verem. Elas vão aos eventos para serem vistas. Um evento grande, ele pressupõe que essas mulheres precisem ajeitar a casa, a família, o trabalho que elas têm para poder se ausentar alguns dias. Se forem de outra cidade, tem investimento de passagem, hospedagem, alimentação. Sempre vai comprar um lookzinho, nem que seja uma brusinha nova. Tem maquiagem, tem cabelo, tem trânsito numa outra cidade, que muitas vezes é hostil. Então, nós como palestrantes precisamos ter a sensibilidade de que aquelas pessoas que foram nos assistir investiram para estar lá. Tem muita coisa em jogo para elas. Elas precisam ser vistas e validadas. Então, a relação de palestrante com plateia nunca pode ser de opressão. Você pode fazer brincadeira sim, mas com a permissão daquela pessoa e com o suporte emocional. Tem que ter acolhimento. Então, essa foi a baboseira que eu me lembro que foi mais constrangedora, que eu já ouvi em palestras dito por outra pessoa. E falei, meu Deus, como é que essa pessoa está sendo paga para falar uma baboseira dessa? E você, tem uma baboseira de palestrante para compartilhar? Alguma coisa que você ouviu? Alguma coisa que você disse? Alguma coisa que você ouviu de mim? Ai, será que eu já falei alguma baboseira que você se questionou? O que estava fazendo num evento meu? Deixa aqui nos comentários, deixa eu saber. Isso aqui é um espaço onde a conversa começa, mas ela só termina quando você quer. E olha só,
Uma pergunta que eu sempre recebo é se eu tenho algum ritual de preparação antes de palestras, né? E eu tenho algumas âncoras que me ajudam muito. Me ajuda muito a respirar, me ajuda muito a fazer aterramento. O que é aterramento? É quando você fica assim em pé e meio que bombeia, né? Fica na pontinha do pé, depois encosta o calcanhar no chão. Esse aterramento me ajuda a ter presença, e presença é 80% da performance, mais ainda do que domínio do conteúdo. Então, esse é um ritual que me ajuda bastante. E quem me segue no Instagram sabe que eu tenho uma bobeira de criança, que é pular na cama em dia de palestra. Principalmente quando é palestra fora da minha cidade, eu tô hospedada num hotel. Então, tem um destaque meu no Instagram que é só pulo em cama de hotel. Por quê, gente? Porque a gente tem que, primeiro, acordar todo o nosso sistema, acordar a nossa criança interior. E quando a gente leva a nossa criança interior para o palco, a gente se diverte, a gente desliga o adulto egóico que só quer aplauso e pertencimento e coloca todo o nosso corpo, a nossa fisiologia, as nossas emoções a serviço de quem está ali naquele ambiente, né, em busca de um insight, de uma frase, de uma palavra que mude o rumo daquela pessoa. Então, sim, esse é meu ritual de palestra. E temas que eu falo, essa também é uma pergunta sempre que eu vou deixar para a nossa convidada. Temas que eu falo hoje, continuo falando de liderança feminina, e basicamente para dois públicos, né? Um é o de executivas dentro das organizações e o outro é de empreendedoras. Então, eu faço muito trabalho para entidades que fomentam e capacitam empreendedorismo feminino, né? Empreendedoras, então, desde um negócio recém-aberto até a escala, é um público que eu amo ajudar, porque empreendedoras são solitárias. Eu também, né? Quando comecei a empreender, a primeira vez que eu empreendi foi com 19 anos, um jornal de bairro. Eu tinha acabado de ter meu filho, Pedro, que hoje está com 30, vai casar esse ano. E um trabalho de escola virou um trabalho de verdade, que virou um negócio, um jornal de Higienópolis, que eu geri ali por algum tempo. Não levei mais tempo adiante, por quê? Por não entender que eu tinha que mudar minha mentalidade de estudante de comunicação para a mentalidade de empresária da comunicação que tem um jornal. Na minha cabeça era estudante de jornalismo que tem um jornalzinho. Não, é uma empresária que ainda está estudando. E por eu não ter feito essa virada de chave, isso não me fez ver horizonte, perspectiva no empreendedorismo. Eu saí atrás de um emprego de verdade e bati cabeça pra caramba, mas isso a gente vai falar em outros episódios, havendo oportunidade. Olha só, o que eu tenho em comum entre a menina que eu fui e a velha que eu quero ser? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para todas as minhas convidadas. E você já pode ir refletindo aí no seu caso, já pode ir aí respondendo se quiser compartilhar. O que é que tem em comum entre a menina que você foi e a velha que você será? Primeiro a gente precisa entender, ser velha, ficar velha é bom, porque a opção é não existir. E quando eu penso na velha que eu tô me tornando dia após dia, faço 50 anos esse ano, 2025, eu penso cada vez mais resgatar a Priscilinha de 5 anos de idade, de 4 anos de idade, até 6 anos de idade, que foi uma menina muito livre, muito criativa, muito brincalhona, muito gregária, muito de inventar brincadeiras e suas regras, um pouquinho mandona, mas afinal isso é liderança. E um dos resgates poderosos que eu fiz com essa entrada na maturidade, um resgate poderoso que eu fiz da minha infância, foi do humor, da dramaticidade. Tô trazendo isso cada vez mais para as palestras, gente. Então, se vocês me perguntassem ou me dissessem 15 anos atrás, 12 anos atrás, 10 anos atrás, ou quando eu comecei, Pri, coloca humor nas suas palestras. Eu ia falar, você tá louca, eu não sei nem contar piada. Quando eu conto piada, as pessoas acham que eu tô falando sério, elas não sabem se é pra rir, se é pra chorar, fica um cara de ué olhando pra mim, não dá certo. Aí, com o tempo, eu comecei a colocar um pouquinho de humor, sabe como? Em forma de meme. Então, se você quer deixar a sua palestra mais divertida, mas você não se acha uma pessoa engraçada, eu não me acho uma pessoa engraçada, eu sou uma pessoa bem humorada, é diferente. Começa com memes.
Não tem. Meme é a linguagem universal da nossa época, né? Então, coloca uns memes aí na sua palestra, já vai dar uma leveza. E eu comecei fazendo isso. Mas esse ano eu tive um desafio. Uma das minhas contratantes falou assim, olha, eu quero te trazer, quero te contratar de novo, mas precisa ser um formato diferente, que não seja palestra, palestrão, né? Slide, plano de ação, conceito, conteúdão. Aí eu pensei, bom, temos 2 caminhos. Ou a gente vai fazer um trabalho mais profundo de imersão, workshop, trabalhar questões específicas dessas líderes, ou a gente vai pro oposto. A gente vai fazer comédia, a gente vai fazer humor, sem slide, sem apoio qualquer. Gente, ela quis isso. Eu achei que ela nunca fosse aceitar, mas ela gostou da ideia do stand-up comedy de empreendedorismo feminino. E eu vendi 4 de uma vez só. E quando a gente vende, a gente tem que entregar. Se você não tem coragem de dar um passo, vende. Vende o produto. E corre atrás de fazer e criar e se aprimorar nesse produto. E aí eu fui estudar como é difícil fazer comédia. É muito mais difícil do que fazer palestra. É muito. Você não pode, em momento algum, se dar o luxo de perder o contato com o público. Você não pode se dar o luxo de divagar um pouquinho, de pensar, nossa, esqueci a roupa pendurada no quintal e vai chover, vai molhar tudo. Você não pode se dar o luxo, você tem que estar 100% presente o tempo inteiro, full time. E fora isso, que comédia, stand-up, tem uma estrutura diferente da estrutura de palestra. Diferente ainda de um storytelling. Né? Ele tem storytelling, mas ele tem uma estrutura diferente. Um dia também posso deixar lá no canal o que eu aprendi, que é pouquinho, gente. Eu sou iniciante, eu sou júnior nesse negócio. Eu fiz o meu MVP, que é meu stand-up comedy, nunca foi sorte, sempre foi. Mas quero crescer nisso, quero melhorar nisso, mas eu sou muito júnior, eu tenho que aprender e eu tenho que estudar, sentar e estudar muito. E esse foi um resgate interessante da Priscilinha, que eu fui um dia, né, que ia para o meio da sala, que imitava a Rita Lee, e eu quero te convidar a fazer esse resgate. Né? Comece alguma coisa nova. Se você não tem coragem, vende essa coisa nova e vai atrás de criar competência para entregar. Tenho certeza que é o melhor jeito de você dar um refresh na sua carreira. A carreira de palestrante, ela pode ser longeva e ela pode durar sua vida toda. Mas ela vai ter momentos em que vai exigir de você uma renovação. Vai exigir de você que mude conteúdo, que mude as piadas, que mude os exemplos, que mude a maneira de abordar. Então, por exemplo, pequenos detalhes. Antes da pandemia, eu, quando queria interagir com a plateia, eu mais descia do palco e ia para a galera. Hoje, sempre que eu posso, e isso é apenas uma questão de layout de sala, que determina hoje em dia, eu trago a plateia para o meu palco. Mais uma vez, hoje as pessoas vão aos eventos para serem vistas, mais do que para ver. Quando eu desço ao palco, eu falo, eu sou uma de vocês, porque eu sou mesmo. E elas pensam, puxa, ela é gente como a gente. Mas quando elas sobem no meu palco, é o contrário. Elas estão tendo uma aproximação de autoridade. Quer queira, quer não, gente. O lugar de palco é um lugar de poder, é um lugar de autoridade. Não é à toa que falar em público é o maior medo da humanidade, né? Só perde para andar de avião. Então, viajar de avião. Então, certamente que quando você traz alguém ao palco em segurança, essa pessoa tem oportunidade de se expressar, de desabafar sobre alguma coisa que está acontecendo no cotidiano dela, recebe um insight valioso seu e você valida aquela emoção, valida o que ela está vivendo, para ela é uma experiência inesquecível. É um divisor de águas. E quando o resto da audiência, né, o resto da plateia que está ali sentado olhando, mesmo que não esteja participando, só o fato de ter uma representante ali naquele palco, todo mundo se sente validado, a egrégora da sala muda. Então, dica para você que está precisando fazer alguma coisa diferente, se o layout do auditório, onde você está palestrando, permitir, traga pessoas para contarem sua experiência sobre determinado tópico ali que você esteja apresentando. Mas sempre a gente vai precisar fazer mudanças em palestras. Bom, uma pergunta também que eu vou deixar sempre
para as nossas convidadas é: nós somos insilenciáveis. Essa é uma comunidade de palestrantes mulheres. E quando vale a pena silenciar? Historicamente, nós aprendemos que poder falar em público é um presente. A gente foi silenciada historicamente, né? Então, durante muito tempo, as mulheres não puderam estudar, não puderam escrever, não puderam fazer um curso superior, não puderam lecionar. Né? Então, mesmo aqui no Brasil, as primeiras professoras só podiam dar aula primeiro para crianças, depois só para as meninas. Para chegarem ao ensino superior, demorou muito mais. Então, o lugar da transmissão de conhecimento é um lugar de poder que, para nós, foi mais restrito, sim. Então, ainda está meio que impresso no nosso DNA a ideia de que quem nos deixa falar está nos fazendo um favor. Se inconscientemente você leva isso para o seu ofício de palestrante, você vai cobrar menos do que seus colegas. Você vai deixar que abusem do seu tempo, da sua energia. Você não vai fazer contrato, você vai se sabotar. Eu sei que isso faz sentido para muitas de vocês que me procuram e falam: poxa, eu não consigo cobrar, não sei precificar. Depois que eu cobrei e o cliente não pediu desconto, que eu entendi, cobrei pouco, devia ter cobrado mais. Tudo isso é essa sensação, resquício dessa sensação. Nossas avós não puderam fazer isso que a gente está fazendo. Ficar diante de um microfone, falar o que elas pensavam. Elas mal podiam se defender. Então, o que a gente precisa? Entender que nossas palavras, nosso conhecimento, eles são uma dádiva. Eles são um presente. Eles têm valor. Se eu falei alguma coisa para alguém e essa pessoa foi hostil, não acolheu, não respeitou, eu não falo de novo. Eu mostro ou me retiro. Então, essa é a situação na vida pessoal ou no trabalho em que vale a pena uma insilenciável se silenciar. Perguntas de vocês. Golinho d'água, molhar o bico. Enquanto eu molho o bico, é a sua hora de começar a seguir, de se inscrever no canal, de comentar quem você quer ver aqui como minha convidada, palestrante, deixar sua pergunta, deixar temas para os próximos encontros. Olha só, pergunta bacana, hein? Como manter o astral no palco em um dia triste? Essa pergunta é muito boa. E eu digo, é muito mais fácil eu superar um dia triste se eu tiver um momento de palestra naquele dia. Porque é um momento em que eu sou obrigada a sair de mim. Sair de mim no sentido de tirar o foco de mim. Toda vez que você se desimportantiza e tira o foco de você e se coloca a serviço de alguém, você começa a colocar a sua dor em perspectiva. Então, os meus dias mais tristes foram os dias em que eu tive melhor desempenho no palco. Sabe aquela história de ostra feliz não fabrica pérola? Palestrante feliz precisa ter cuidado redobrado, porque muito do nosso desempenho e muito do que a gente faz é o manejo da nossa indignação. E os dias em que você está mais triste são dias em que você facilmente vai canalizar aquela energia de indignação, de frustração, para algo positivo. Então, recomendo você fazer esse exercício de palestra é doação. Tirar o foco de você e 5 minutos antes, ali quando você está se preparando, que você está se maquiando, antes de você subir no palco, você faz a seguinte pergunta: que presente eu vou dar para essas pessoas hoje? Essa pergunta ela é poderosa, ela faz um shift mental. Ela tira você do foco em você mesma e coloca você totalmente a serviço da sua audiência. Você esquece do que está se passando na sua vida. Claro, você pode estar com uma dor de dente e aí você não vai esquecer, mas eu garanto que vai ser muito mais fácil driblar qualquer desconforto. Palestrante que você mais admira. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito da Oprah Winfrey como uma comunicadora de maneira geral, tá? Não só palestrando. Tem uma palestra dela, eu acho que é para uma universidade, eu não sei, eu penso que seja Stanford, que é muito bacana.
A temática da vida da Oprah é encontrar o seu lugar no mundo e ocupar esse lugar no mundo. Então, essa foi a minha temática ao longo da vida e hoje ela é a razão da nossa comunidade. Encontrar o seu lugar no mundo e ocupar o seu lugar no mundo. Nossa comunidade de Insilenciáveis é isso. Mas eu preciso dar um exemplo brasileiro, que é a única palestrante que me fez rir e chorar numa mesma palestra, que é a Maitê Schneider, que um dia estará aqui. Maitê Schneider, minha amiga, fundadora da Transempregos. Ela é uma história incrível de encontrar a própria identidade, de construir a própria identidade, bancar a própria identidade e ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E ela conta a história dela no palco e é aquela pessoa que fala de dores, mas de um jeito que não deixa você com dó. Ela deixa você com admiração. E acho que esse é um dos grandes desafios para quem faz palestra e fala de relato pessoal e faz storytelling muito pessoal, né? Muito na primeira pessoa, que é, você não consegue despertar pena e admiração ao mesmo tempo. Então, quando você fala das suas dores, você tem que falar de cicatrizes, por mais que essas dores tenham sido profundas. Isso não pode te derrubar no palco a ponto de deixar a sua plateia com dó de você. E o que ela faz, a mudança de energia que ela provoca, e essa mudança de sentimento leva a uma mudança de mentalidade em relação à questão transgênera, que é a temática, né, da Maitê, é sensacional. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista afetivo, é pura autoridade. Então, recomendo muito. Procura aí Maitê Schneider no YouTube. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela, como eu me apaixonei naquela palestra que eu assisti. 3 coisas que uma palestrante tem que ter para ter sucesso. Primeiro lugar, história. Se a sua vida é muito linear, sabe? Joga essa hipoteca longe. Acaba com essas parcelas, entendeu? Vai fazer um mochilão pelo mundo, vai atrás de um desafio, de uma aventura, porque a gente precisa de história. O nosso material de trabalho é história, o nosso material de trabalho é gente. A gente tem que amar conhecer pessoas, culturas, lugares diferentes. Então, eu acho que o primeiro requisito para você ser uma boa palestrante é você ter muita história, né? E geralmente quem tem muita história não teve uma vidinha linear. Sorry. Segundo componente que é muito importante o palestrante ter é ser muito boa em resolver determinado tipo de problema. Então, o que você faz com mais facilidade que outras especialistas? Você consegue capacitar uma mulher para assumir a liderança de uma empresa em tempo recorde, ela se manter lá, ter uma alta performance, manter saúde mental e um sucesso sustentável? Bacana. Vem ensinar a gente, vem ensinar mais pessoas a fazerem isso. Então, você tem que ter algum problema que você resolve mais rapidamente ou com mais efetividade do que outras especialistas. Você precisa saber qual que é o seu lugar de poder aí. Terceira característica que as palestrantes precisam ter: visão de negócio. Palestra é um negócio. Se você ficar encarando como jobzinho, como bico, como freela, você está jogando o bebê com a água do banho, sabe? E palestra, hoje, carreira de palestrante, é o destino, é o futuro de qualquer CEO, é o futuro de qualquer gestora, é o futuro de qualquer empresária. Qualquer mulher que cresce na sua área vai acabar inspirando e ensinando outras pessoas num palco. E se ela não fizer isso, vai ver gente menos preparada fazendo. Então, palestrante é o seu plano B para você encarar como plano A desde já. Pensa isso. Mentalidade de negócio. O seu conhecimento vale e ele precisa ser tratado como um braço da sua empresa, se não a sua principal empresa, como é o caso da minha. Mais perguntas aqui e já vamos terminando. Bora lá. Uma pergunta técnica. Estrutura, conteúdo / tempo. Tá. Você quer saber como distribuir o conteúdo de palestra em uma estrutura variando conforme o tempo. Gente, foi-se o tempo que a gente tem 1 hora de palestra.
sabe? Principalmente online, principalmente se você vende palestra para contratante de São Paulo, da indústria, que, sabe, precisa parar uma fábrica ou fazer vários turnos para te ouvir, para assistir uma palestra, eles querem 45 minutos no máximo, né? Então, a gente precisa ter uma estrutura internalizada que seja muito versátil. Eu tenho uma estrutura de 7 passos e aqui no YouTube tem aí, é só você colocar template escalada da persuasão e você vai ter uma aula, inclusive com 19 exemplos de aplicações possíveis dessa estrutura. Essa estrutura, ela vai do problema até a motivação para entrar em ação. Então tem um problema, passando pelas causas do problema, identificação com o problema, solução, método, inspiração e chamada para ação. São 7 passos. Entendendo o seguinte, precisa ser engajador. Então, se você tiver pouco tempo, Pri, me deram 15 minutos para uma entrevista e vai ser a entrevista da minha vida. Me deram 10 minutos para um podcast. Me deram 5 minutos no jornal que passa na Globo local na hora do almoço. Já aconteceu isso comigo. Quando você vai palestrar em outras cidades, muitas vezes esse evento é divulgado no jornal local e a palestrante tem que ir do jeito que tá, sem maquiagem, com cabelo zoado, falar do tema dela, justamente para atrair público para esse evento. Isso já aconteceu comigo. Então, você precisa ter essa mesma estrutura internalizada de 7 passos. Nossa, Pri, mas como é que eu vou falar 7 passos em 5 minutos? É muito fácil. Reforça o problema, explica que tem solução, fala a solução por alto, diz que vai entregar a solução na palestra e fala que está imperdível e quer abraçar todo mundo no evento. Chamou para ação, inspirou. Então, o que você precisa entender? Quando você tem pouco tempo, gaste mais tempo proporcionalmente explicando muito bem, definindo muito bem o problema, o desafio que aquela plateia vive. Por quê? Nem todo mundo vai para uma palestra com o mesmo nível de consciência em relação ao tema central da palestra. Então, digamos que a sua palestra seja sobre vendas. Nem todo mundo vai com a mesma consciência de que se não vender, está fora do mercado. Hoje em dia todo mundo tem que vender. Professora em escola tem que vender. Se chega outubro, setembro, ela não está ali melhorando o desempenho dos alunos, ela está deixando de vender rematrícula. Então, não tem profissional hoje em dia que não tem que vender. E nem todo mundo vai para aquela palestra com a mesma consciência do que precisa ser feito. Então, o que você precisa fazer? Elevar a angústia para o problema. Se você não vender, você não vai crescer no seu negócio, não vai crescer na sua palestra, você vai ser engolido pela concorrência, a sua empresa vai deixar de existir. E aí, então, você precisa trazer exemplos, dados de realidade, estatísticas, tudo que fundamente e eleve a angústia. Depois você começa a dizer, tem solução, tem saída, tem técnicas para você vender mais, tem técnicas para você não sofrer com objeções. E aí a pessoa começa a se interessar, fala, opa, essa palestrante sabe o que eu passo todos os dias na minha vida. Já ganhou de cara. Poxa, essa palestrante está me trazendo dados atualizados do mercado. Ela sabe, ela conhece, ela estudou, ela pesquisou. Poxa, essa palestrante está dizendo que tem solução? Eu quero, vou prestar atenção no que ela tem para me dizer. Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente tem pouco tempo, a estrutura é mais importante ainda. E essa estrutura começa, não te dão a chance de começar esquentando aos poucos. Você já tem que entrar com tudo. Falando, se você não dobrar suas vendas até o fim do ano, seu negócio vai morrer. Tem que ser drástica, chegar com uma frase poderosa. Quanto menos tempo, mais importante é essa estrutura. Uma estrutura que vá do problema à solução e que estimule entrar em ação no final. Vamos para a última pergunta. Quero saber aqui o que vocês estão pensando disso tudo que eu estou falando. Por que um podcast só para mulheres palestrantes? Olha só, não é que ele seja só para mulheres palestrantes, mas ele é para nos representar. É um lugar para nos dar voz, é um lugar para a gente se encontrar. Quando eu vou viajar o Brasil todo com um evento, sabe o que eu vejo? Muitas vezes,
eu vejo na sala VIP, no camarim, na entrada dos eventos, os palestrantes homens conversando, dando tapinha nas costas, saindo para beber depois, ou até fazer um passeio quando é uma outra cidade. E eu vejo a palestrante mulher, que geralmente é em menor número, isolada, escondidinha, ou preocupada com a maquiagem, ou se ela levou acompanhante, esposo, família, filhos, ela está lá preocupada em ficar perto da família dela. Então eu vejo pouco networking entre mulheres palestrantes. A gente quase não se conhece, a gente quase não se conversa, a gente quase não se cruza nos eventos, porque nós sempre estamos em menor número nos eventos. Olha esse dado, que é de 2019, uma pesquisa sobre o mercado de eventos promovida por uma plataforma de eventos online chamada Bidzabo. E essa plataforma online fez essa pesquisa global, diversos países, incluindo o Brasil. E nós, mulheres, ocupamos cerca de 25% dos line-ups dos eventos. Eventos de todo tipo, evento de lançamento, evento corporativo, evento de empreendedorismo, evento beneficente, no geral. E essa é uma média mundial, tá? Não é um problema só brasileiro, não. Mas o que a gente precisa muito entender é o seguinte, isso é muito pouco. Isso é pouco para representar a diversidade do pensamento, principalmente porque nós passamos mais anos estudando, nós também gastamos mais comprando e lendo livros, o que significa que a gente teria sim muito a dizer, muito a transmitir. A gente gasta mais com ticket de evento, frequentando o evento. E esses números, eles não são só de alguns setores empresariais, eles são também dos setores da saúde e da educação, onde as especialistas mulheres predominam. Olha que interessante. Então, nós estamos aparecendo menos, nós estamos nos expondo menos, nos capacitando menos e enfrentando menos os obstáculos naturais à presença feminina nos eventos. Não são obstáculos naturais, tá? Porque eles são historicamente criados, mas os obstáculos que fazem parte do dia a dia dos eventos. Quando as mulheres estão presentes nos eventos, palestrando, elas tendem a receber um cachê 75% do valor do cachê dos palestrantes homens. A remuneração. O faz-me rir. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Isso quando tem cachê envolvido. E isso me obriga, como palestrante que vive disso há 15 anos, a tomar uma atitude pela valorização do seu conteúdo, do seu conhecimento, da sua energia. Porque quando você deixa o seu escritório para participar de um evento, você está deixando de ganhar dinheiro. Então, tem que ter um mínimo de contrapartida. Se ainda você não está num momento, numa situação, ou com um negócio de palestra estruturado, um site vendedor para cobrar por isso como uma palestrante, tá? Uma palestrante profissional. O mínimo de contrapartida tem que ter. Mas vem de novo a ideia do pagamento emocional. A gente fica feliz porque foi convidada, a gente fica feliz porque vai estar no mesmo palco e que outras pessoas, outros palestrantes famosos, e a gente se dá por bem paga apenas por isso. Isso tudo é muito bom, mas isso vai consolidando uma imagem sua de palestrante, especialista, boazinha, simpática, fofa, que vai falar de graça nos eventos. Até o dia que você fica exausta, frustrada, porque acha que poxa, ninguém me respeita, ninguém me valoriza. Mas foi a reputação que você construiu. Então eu tô aqui para te ajudar a desconstruir essa reputação. Então é por isso um podcast, pra gente se encontrar, pra gente saber quem nós somos, pra gente fazer networking, pra gente crescer junta, trocar ideia, trocar experiência, se fortalecer e ocupar o nosso lugar. Porque você tem uma vivência que ninguém mais pode contar. Você tem uma história que é só sua. Então, no próximo episódio, eu já não estarei mais sozinha. Estarei com uma convidada muito especial, que eu tenho certeza que você vai amar, porque eu só trago mulher gente boa para conversar comigo. Mulher generosa, que eu sei que vai ter muito a agregar no seu fazer como palestrante, tá bom? E se você não é uma palestrante ainda, quer se tornar, fica por aqui também. Segue o meu perfil nas redes sociais. Eu tô Priscila de Sá com 2 L's no LinkedIn e no Instagram, Priscila de Sá Oficial, sempre com 2 L's, e vai ser muito bom poder contribuir para o seu crescimento, para a sua carreira. Sabe por quê? Porque toda mulher tem uma mensagem que merece ganhar o mundo e ela merece ganhar com isso. Beijo e até a próxima.